irmãos, paz e graça, né? Vamos para a nossa aula sobre profetismo. Irmãos, a gente viu que é necessário a gente distinguir algumas coisas, né, de tudo que a gente já viu. A gente viu que um verdadeiro profeta ele tem que ser israelita, certo? Ele tem que ter uma evidência clara, inequívoca do seu chamado, e ele tem que ser fiel à aliança, certo? Então, é necessário também nós distinguirmos a profecia enquanto fazendo parte da instituição da nação de Israel. E aí a gente tem Moisés como um ponto de partida, né? Também, entretanto, é necessário que a gente compreenda que quando se fala isso, não quer dizer que a profecia só começou com Moisés. Ou seja, em Israel, como nação que fora libertada do Egito, você tem Moisés seu expoente. Entretanto, nós sabemos muito bem que Israel, não é? O que é Israel? Israel é o povo de Deus. Não é? Esse povo de Deus ele não começa com aquele pessoal que sai do Egito. Você tem uma pré-história desse povo. Né? Então a gente vai ver que esse período profético, a profecia dentro do povo de Deus, mesmo fazendo parte desse período pré-histórico, ou seja, antes de Israel enquanto nação, certo? Vem lá do Éden, certo? Então a profecia começou propriamente no Jardim do Éden, com a promessa de Gênesis 3,15. Logo após a queda, conforme o testemunho de Cristo, sempre houve uma cadeia ou sequência de profetas, a começar de Abel, Lucas 1,70, 11, 49, 51. Assim, tanto Enoque como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e talvez outros patriarcas podem ser chamados de profetas. Aí tem Judas 14, Hebreus 11,7, 1 Pedro 13,20, Gênesis 27, Salmo 105,15. Entende, irmãos? Então, é necessário que a gente tenha essa percepção, ok? Essa percepção. Então, deixa eu dar uma adiantada aqui. Então, é só, irmão. Compreendendo isso, certo? Então, o período mosaico, não é? Então, nesse período, a profecia ganhou a sua verdadeira expressão, como hoje a conhecemos, através do grande profeta e legislador Moisés. A predição do futuro passou a ser um elemento subordinado à pregação e ao ensino da profecia. Isso é importante, tá bom? A profecia passou a ser mais didática do que preditiva, certo? Dando grande ênfase ao monoteísmo ético, transformando-se na base para o estabelecimento da teocracia em Israel. É por isso que a terceira característica é a fidelidade da aliança. Tá? O monoteísmo ético, ou seja, a crença que só há um só Deus, lembrando aí para a gente não estar mexendo nas bolas, né? Monolatria e monoteísmo, certo? E ético, ou seja, que esse Deus se relaciona com esse povo debaixo de uma aliança. Então, os profetas vão, aquilo que eu já falei, esse movimento, trazer de Deus para o povo, tá bom? Então, olha só, foi nesse período de Moisés que a profecia foi estabelecida como instituição em Israel. Moisés pode ser considerado o primeiro grande profeta dos hebreus e talvez o maior, depois de Cristo, certo? Deuteronômio 34:10 vai dizer: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Desse período também são as seguintes pessoas que a Bíblia chama de profetas: Arão, Êxodo 7:1, a própria Miriam, 17, Êxodo 15:20, Débora, Juízes 4:4, e mais um profeta cujo nome não é mencionado, Juízes 6:8. Certo? Então, a superioridade de Moisés, irmãos, como profeta sobre os demais é vista claramente na passagem de Números 12, de 1 a 8. Miriam usou o fato de Moisés casar-se com uma mulher estrangeira, cuxita, ou seja, de pele morena, como pretexto para lançar o povo contra o grande profeta de Deus e criar um clima de ressentimento e hostilidade contra ele. A razão, porém, conforme se pode perceber nas próprias palavras de Miriam, era mera inveja por causa da alta posição de Moisés. Veja o verso 2. Podemos sentir na própria queixa de Miriam o reconhecimento tácito de que Moisés era superior a seus irmãos no seu relacionamento com Deus. E Deus confirmou essa superioridade, tanto na ordem que se dirigiu a eles, certo? Como também no modo que se referiu a Moisés, tá? Então, veja só, irmãos. É interessante observar também da seguinte forma, que o modo como Deus se revelava a Moisés é sem dúvida único na história do profetismo bíblico, conforme os versos 6 e 8 de Números 12. Deus falava com ele boca a boca, Êxodo 33:11, ok? Claramente não por enigmas, não por meio de visão, sonhos,
dois modos como Deus se revelava aos demais profetas. Então, a distinção é essa: Moisés boca a boca, os demais visão ou sonhos. Moisés podia ver a forma de Deus, isto é, não a essência de Deus, pois Deus é Espírito, mas uma manifestação teofânica mais clara do que a concedida a outras pessoas. Isso é interessante nós entendermos, tá bom? E alguns servos de Deus, como Isaías, por exemplo, puderam ver certas aparições de Deus em forma humana, aparições antropomórficas, através de visões ou sonhos. Moisés, porém, podia ver a forma de Deus de modo mais claro, como vemos em Êxodo 33, 17 a 23, 34, 5, embora com certas restrições. Por exemplo, não pode ver a face de Deus, 33, 33, de Êxodo. E o efeito desse alto privilégio pode ser visto no fato de seu rosto brilhar quando desceu do monte onde estava com o Senhor. Êxodo 34, 29 e 30. Então, irmãos, nós temos aqui uma característica, né? Moisés foi chamado de servo fiel em toda a casa de Deus, Números 12, 7. Daí o fato de gozar dessa posição incomparável na escala do profetismo. Foi sem dúvida o tipo do Senhor Jesus, o Filho fiel sobre toda a casa de Deus, de quem o Pai disse, né? Este é meu filho amado em quem me compraz, né? E aí ele ouviu. Então, observamos, a gente tem aqui esse entendimento claro a respeito de Moisés, tá bom? Então a gente vai dar, eu estou fazendo essas pequenas lives, né, para nós compreendermos as coisas a respeito do profetismo, entendeu? Eu peço que os irmãos vejam, que os irmãos analisem, que os irmãos estudem o material para a gente ir evoluindo, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos, irmãos.